Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade, à mística de nosso pai seráfico e fundador da grande família franciscana São Francisco de Assis. Lá na mídia digital que você encontra no nosso canal no YouTube, no blog, no Facebook, no Instagram, você encontra vários assuntos relacionados à espiritualidade dos terceiros penitentes. E também faço um convite a conhecer as nossas fraternidades que existem espalhadas pelo mundo afora, pois onde há uma igreja, há a família franciscana. E lá você será acolhido em qualquer família, em qualquer ordem, em qualquer ramificação da nossa grande família franciscana, para ser um religioso, uma religiosa, um consagrado leigo, um consagrado religioso, na nossa família franciscana. Infelizmente, se você observar bem, a nossa câmera não está nas melhores situações. Infelizmente está um pouco embaçado, o meu celular está velhinho, estou aberto à doação. Vou começar a deixar meu Pix, minha conta bancária, para quem se sensibilizar e poder nos ajudar. Mas independente que situação se encontre, essa câmera, mesmo que estivesse todo escuro, só minha voz, o Evangelho, a Boa Nova dará continuidade, né? Porque assim a vida continua, não é a dificuldade, não é o desafio que vai nos impedir de anunciar a Boa Nova. E vou dar continuidade à história de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus da Ordem Terceira Franciscana. Nesse segundo momento, vamos dar continuidade não necessariamente dos leigos, mas do clero secular. Na Ordem Terceira existem inúmeros consagrados da Terceira Ordem Regular, do clero secular, mas muitos deles eram fundadores de ordens. Então eu quis escolher alguns que viveram de forma simples, muito simplória mesmo, que não chegaram a ser fundador de ordem nenhuma, que viveram a sua vocação, o seu chamado dentro da sua paróquia, dentro da sua pastoral, no seu serviço litúrgico. Peguei aqueles clero mais simples, humilde, né? Que a gente consegue identificar em outros padres de nossas paróquias. Então vamos lá. Hoje vamos falar de São Ivo de Bretanha, sacerdote da Terceira Ordem, que nasceu em 1253 e faleceu em 1303, canonizado por Clemente VI no dia 19 de maio de 1347. Era filho de Helory, Lorde de Kermont, e Aso do Kenkes. Nomes ingleses, né? Que não é tão fácil a pronúncia. Nasceu nas proximidades de Treguier, na Baixa Bretanha, conhecida região da França, no dia 17 de outubro de 1253. Era, pois, de família de pequena nobreza e recebera apurada educação humana e cristã. Sua mãe dizia-lhe: meu filho, procure viver sempre de tal maneira que venha a ser um santo. Após a conclusão dos primeiros estudos em sua terra natal, sob orientação de um jovem sacerdote, Ivo foi enviado em 1267, em tenra idade de 14 anos, à já prestigiada Universidade de Paris, onde estudou artes liberais e teologia. Dentre os seus mestres estava o doutor Angélico, o prodigioso Santo Tomás de Aquino, grande filósofo e doutor da Igreja. Ivo também presenciou conferências do grande São Boaventura, dele aprendendo o espírito franciscano. Posteriormente, o futuro santo foi para Orleans em 1277, onde se especializou em direito civil e direito canônico.
depois de anos de estudo, durante os quais brilhou entre seus colegas, voltou para a Bretanha e em 1280, convidado a ser conselheiro jurídico e juiz eclesiástico. Trabalhou primeiramente como juiz episcopal na arquidiocese de Rennes, cidade capital de Ducado da Bretanha, por 4 anos, e depois em Tréguer. Competia-lhe julgar todo tipo de litígios, processos matrimoniais, de contrato e heranças, salvo processos criminais. Em 1284, seu bispo o convenceu a receber a ordenação sacerdotal, permitindo-lhe manifestar seus dotes de pregador e reitor da igreja. Também decidiu fazer-se terceiro franciscano, vestindo o hábito de penitência. Concomitantemente, como sacerdote, terceiro franciscano, advogado e juiz, o que era possível naqueles tempos em virtude de não vigorar a atual estrita distinção funcional. Ivo multiplicava suas atividades, semeando sua fama por toda a Bretanha, com um contingente crescente de pessoas que socorriam a ele. Até milagres já eram atribuídos em vida. Em suma, a defesa intransigente dos injustiçados e dos necessitados deu a Ivo o título de advogado dos pobres, título esse que continuou merecedor a se tornar sacerdote e ao construir um hospital onde cuidava dos enfermos com suas próprias mãos. Eis outra faceta de Ivo, frade franciscano, alimentando-se apenas de pão e água, passando noites em vigília de estudo e em oração. Não deixava toda a vida de percorrer longos caminhos para encontrar os que deles precisavam, pregando, orientando, consolando, escutando, reconciliando, decidindo e distribuindo seu dinheiro aos pobres, atendendo os doentes e erigindo uma casa para abrigar os abandonados, levando à sepultura os mortos. Ivo conseguia admiração, apreço e respeito dos seus contemporâneos. Ivo de Kermant morreu de causas naturais na França em 19 de maio de 1303, aos 50 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na Catedral de Tréguer, onde é objeto de devoção dos fiéis até hoje. É um dos santos mais populares no norte da França e patrono dos advogados. Esse é o nosso santo. Terceiro secular, clero secular da nossa ordem franciscana. Penitente, terceiro, sacerdote, viveu para a missão. Desde criança, um gênio, mas a serviço do bem, a serviço do próximo, a serviço do reino. Esse foi Ivo de Bretanha. E que muitos sacerdotes a gente encontra pelas paróquias, na sua humildade, na sua doação aos pobres, aos mais necessitados, nas pastorais sociais, como também na liturgia, na confissão, na orientação espiritual, padres que se doam pelo reino, pelo próximo, na sua humildade. Então existe muitos sacerdotes por aí que já em vida são verdadeiros santos reconhecidos e que são muitas vezes anônimos, porque o que está aí na mídia são os grandes padres midiáticos, às vezes até de difícil acesso, mas que também faz a sua missão, a sua vocação. O importante, acima de tudo, é viver o seu chamado, é trabalhar com aquilo que vocês têm disponível em mãos, né? Assim a gente traz para a realidade laical também. Nós devemos trabalhar com os talentos que temos em mão, como fala aquele evangelho, que o rei teve que viajar e deixou talentos na mão de cada um. O que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4. E aquele que só tinha 1, em vez de multiplicar, enterrou. Que a gente não enterre nossos dons, que a gente não enterre nosso talento, mas busque multiplicá-lo na humildade, na simplicidade das coisas, entendendo que não é nosso,
mas está sobre nossa responsabilidade. O reino não é nosso, a gente não é o Senhor, a gente não é o Cristo glorioso, mas estamos a serviço dele, né? Que eu diminua para Cristo aparecer, para Cristo se manifestar. Que a gente leve ao próximo o Cristo glorificado. E encaramos e enxerguemos no próximo aquele Cristo crucificado que precisa do nosso amparo, que necessita do nosso amor, da nossa misericórdia. E Cristo, sempre Cristo se manifestando, curando, libertando e trazendo a nossa redenção a caminho da santidade, a caminho da eternidade. Que busquemos vivermos na humildade, que busquemos inspirar-se na história dos santos, porque isso é acessível a todos. Então façamos a nossa parte. Amém? Paz e bem.